Acabei de assistir o filme Os Sete Pecados Capitais, A Fúria de Edimburgo, parte 2 na Netflix. Como eu tinha gostado da parte 1, eu tinha boas expectativas para esse filme e fico feliz em dizer que minhas expectativas foram atendidas. O filme é bom e tá cheio de detalhezinhos interessantes para nós que lemos o mangá de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, detalhes esses que nós vamos comentar aqui nesse vídeo. Mas para quem não leu o mangá e tá esperando sair o anime, eu tenho que dizer que esse vídeo aqui tá cheio de spoilers do mangá, tá? Então assista aí por sua conta e risco. Dito isso, vai logo deixando aí o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda, ativa o sininho da notificação e bora pra análise do filme. Primeiro de tudo, eu ainda tô tentando entender até hoje por que eles fizeram um filme de duas partes, sendo que as duas partes são minúsculas. Sério, juntando os dois filmes, gente, não daria um filme de 2 horas. Mas ok, isso não é muito relevante. Primeiro vamos falar sobre o que diz respeito aí ao protagonista do filme, o Tristan. Infelizmente, Kion, Jade e Isolde não aparecem ou sequer são citados, porém nós já sabemos que eles se conheciam nesse tempo. Se eu não me engano, o filme se passa 2 anos antes do começo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, então o Tristan já tinha tido o primeiro encontro com eles. Provavelmente, o que ainda não tinha acontecido nesse ponto da cronologia em que o filme se passa foi a vez em que o Tristan salvou o Kion, da vez em que ele foi sequestrado pela Vivian pela segunda vez. Porque foi depois disso que o Kion se tornou obcecado pelo Tristan, e acredito que foi depois disso também que o pelotão Tristan foi formado. Durante os eventos do Kion, durante os eventos do filme, acho que Kion, Jade e Isolde eram meros aprendizes de cavaleiro. Continuando, o filme mostra como o Tristan começou a aprender a controlar o poder demoníaco dele, e também como ele e o Lancelot se tornaram parceiros e também rivais. Quem lê o mangá sabe que atualmente o Tristan tem um pouquinho de inveja, um pouquinho de ciúmes do Lancelot por conta da enorme diferença de poder entre eles. Mas agora a gente viu que por muito tempo o Lancelot também sentiu o mesmo. E da mesma forma que o Lancelot fez questão de passar tudo a limpo e desafiou ele para uma luta, o Tristan também deve fazer a mesma coisa. Ele só não fez ainda porque ele tem noção que ele não teria chance, né? Mas em algum momento, quando o Tristan ficar mais forte, ele vai desafiar o Lancelot para mais uma luta. E meu amigo, o Nakaba Suzuki tem a obrigação de fazer isso acontecer. A luta que eu mais estou esperando nessa bagaça bem aí é Lancelot vs Tristan, quando os dois já estiverem ambos no auge. E aproveitando a deixa, vamos falar sobre o meu favorito, o Lancelot, que é o melhor personagem do filme, vamos admitir, né? O filme esclareceu umas coisas sobre a trajetória dele, né? Primeiro nós sabemos que ele foi sequestrado junto com a Jericó aos 10 anos de idade, né? Aos 13 ele retornou e no filme ele já tem 14 anos. A gente já sabe que ele não voltou para casa por conta da promessa de encontrar Jericó primeiro, né? Por isso ele fez questão de nem falar com o pai dele no filme. Então ele passou todo esse tempo procurando a Jericó, procurando o mestre artesão da Abuzu para fazer uma arma para ele, né? Isso a gente já sabe. E destruindo os cajados do caos que ele encontrava por aí. Dá para assumir isso por conta da fala dele, quando ele destrói o cajado do Death Piece, né? Esse já é o terceiro, imagino que ele diz isso, né? Se eu não me engano. Então foi isso que ele andou fazendo. Agora aí, o engraçado é que ele estava atrás da Jericó, só que ela sabia disso, mas dava um jeito de não deixar que isso acontecesse. Mas ao mesmo tempo que ela não deixava ele chegar perto, ela mesma estava sempre na cola dele, zelando e cuidando dele de longe. Assim como a gente viu no filme, né? Ou seja, por um tempo a Jericó continuou cuidando do Lancelot. Isso é reforçado aí pela fala do Ban no final do filme, que ele fala, né, Jericó, cuide do meu filho. E também aquela mini cena pós-crédito dela seguindo ele de longe. Eu até pensei na possibilidade, gente, de nessa época ele ainda não tá atrás dela, mas considerando que ele já tinha, que ele fez questão de nem se encontrar com o pai dele no filme, então é porque a promessa de trazer Jericó de volta já tinha sido feita, né? Então, sim, naquela época ele já estava procurando a Jericó. Enfim, a Jericó continuou cuidando dele, isso é bem bonito, né? Só que tem uma coisa, né, pessoal? Muito provavelmente, na verdade eu tenho quase certeza, a profecia dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse ainda não tinha sido feita nessa época, então a Jericó ainda não tinha ideia que o Lancelot estava destinado a destruir o novo mestre dela, que é o Arthur. E considerando isso, considerando também o último encontro deles no mangá, a Jericó já abandonou totalmente aquela tarefa dela de ser a babá do Lancelot. E quanto ao vilão Death Piece, a participação dele liga as pontas lá com a última fala dele em Os Sete Pecados Capitais, sobre ele criar um reino humano, e também já introduz os fãs novos ao novo grande vilão desse universo, que é o Rei Arthur, que tem exatamente, ou quase exatamente, a mesma ideologia que o Death Piece. Agora, quanto a Merlin, ela só é citada uma vezinha só no filme, então o paradeiro dela continua um mistério, mesmo para quem leu o mangá. E por fim, teve uma cena no filme que eu acho que só os atentos pegaram. Vocês lembram a parte que o Golter pergunta pra Diane se as pílulas de encolhimento da Merlin já tinham acabado? Aí o rosto dela cora, ela dá um sorrisinho e diz que aconteceram umas coisas. Assim, umas coisas! É, isso aí. Quem entendeu, entendeu. É por isso então que a Chioré, filha deles, né, tem um tamanho normal. Agora eu fiquei pensando assim,
Se as pílulas de encolhimento acabaram, como é que o King e a Jane estão fazendo? Tipo, o casamento deles, naquele setor lá, né? Acho que eu vou calar minha boca, essa parte aí fica só pra imaginação de cada um. E deixa nos comentários o que você achou desse filme, você gostou de ambos os filmes, as duas partes, né, porque elas se complementam, o que você achou, você percebeu algum detalhe que eu não percebi, esqueci de comentar aqui, é capaz de ter percebido porque o filme é cheio de detalhezinhos legais. Deixa nos comentários e tchau, um beijo, até a próxima.